Contei à minha mãe que estava grávida e ela disse: finalmente, eu sempre quis o meu próprio bebê. Achei que a mamãe estava brincando, mas então ela explicou que era assim que nossa família funcionava. A mãe dela me tirou dela quando eu nasci, a avó dela pegou o primeiro bebê da mãe dela. Era tradição. Você terá sua vez eventualmente, disse ela. Quando sua filha tiver um bebê, esse será seu. Crescendo, fui criada pela minha avó enquanto minha mãe morava na mesma casa, agindo como uma irmã mais velha. Sempre presumi que fosse porque ela me teve aos 16 anos e não estava pronta. Nunca percebi que fazia parte de algum ritual geracional doentio. Mamãe esperou a vida inteira por esse momento. Ela vinha colecionando suprimentos de bebê por mais de uma década, enchendo um quarto inteiro com roupas e móveis para uma criança que ainda nem existia. Quando me casei aos 22 anos, mamãe me chamou de lado na recepção. Espero que comece a tentar imediatamente. Estou esperando desde os meus 16 anos. Meu relógio biológico está correndo. Eu disse: mãe, se eu tiver um bebê, vai ser o meu bebê. Ela riu como se eu tivesse contado uma piada hilária. Ah, querida, você vai entender quando for mais velha. Mães jovens não são capazes. É por isso que minha mãe criou você e é por isso que eu vou criar o seu. Eu disse: você não me criou de jeito nenhum. Ela respondeu: exatamente. E agora é a minha vez. A vovó a apoiava em todas as reuniões familiares. Sua mãe sacrificou tanto esperando por este momento. Eu dei a ela meu primeiro neto para criar e agora ela merece o mesmo. Não seja egoísta. Eu perguntei: e se eu quiser criar meu próprio filho? A vovó olhou para mim como se eu tivesse sugerido colocar fogo na casa. Não é assim que esta família funciona. Você terá sua vez quando sua filha tiver um bebê. Até lá, você é apenas a incubadora. Mamãe ligava constantemente perguntando se eu já estava grávida. Ela enviava calendários de ovulação e suplementos de fertilidade. Ela disse à família estendida que seria mãe novamente em breve. E eles fizeram um chá de bebê para ela antes mesmo de eu conceber. Meu marido jurou que nunca deixaria que levassem nosso filho. Quando finalmente engravidei aos 24 anos, cometi o erro de contar à mamãe pessoalmente. Ela caiu de joelhos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada, Deus. Obrigada por finalmente me dar meu bebê. Esperei tanto tempo. Eu disse: mãe, este é o meu bebê. Eu mesma vou criá-la. Ela se levantou e enxugou os olhos. De repente, calma. Veremos sobre isso. A tradição é maior que os seus sentimentos. Meu marido manteve sua promessa. Mudamos-nos secretamente para 3 estados de distância quando eu estava grávida de 7 meses. Dei à luz em um hospital onde ninguém sabia meu nome de solteira. Por 3 semanas perfeitas, fui apenas uma nova mãe normal com sua filha. Mas então, meu marido encontrou um velho amigo da faculdade que postou parabéns online antes que pudéssemos impedi-lo. Em 6 horas, mamãe nos rastreou e ela apareceu em nosso apartamento com a vovó, um advogado e papéis de custódia, alegando que eu era mentalmente instável e havia sequestrado o bebê dela. Ela passou anos construindo um caso, coletando registros de cada erro que cometi na adolescência, transformando tudo em evidência de que eu era incapaz. Quando não abrimos a porta, eles acamparam do lado de fora do nosso prédio. Mamãe ficou embaixo da nossa janela lamentando: devolva meu bebê. Esperei 24 anos por isso e você não vai tirá-lo de mim. Ela ligou para o serviço de proteção à criança e nos denunciou como viciados. Ligou para o empregador do meu marido e disse que ele havia sequestrado uma criança. Foi a igrejas implorando para que rezassem pelo bebê mantido como refém. Percebi que precisava que ela dissesse a verdade em voz alta. Liguei e disse que estava reconsiderando, que talvez pudéssemos resolver as coisas se ela viesse sozinha. Ela apareceu em menos de uma hora, triunfante. Eu estava com meu telefone gravando no bolso. Explique para mim de novo, mãe. A tradição. Ela começou a falar como se fosse uma escritura sagrada. Minha avó deu seu primogênito para a mãe dela. Minha mãe me deu para a mãe dela. Eu dei você para minha mãe e agora você dá o seu para mim. Tem sido assim por 5 gerações. Eu perguntei: e todas aquelas denúncias que você fez? Ela disse: eu tive que fazer algo quando você fugiu. Planejei isso por 24 anos. Mereço esse bebê mais do que você jamais poderia entender. Eu disse: você disse ao serviço de proteção que éramos viciados. Ela disse: eu disse o que tive que dizer. Você roubou de mim. Direi o que for preciso para ter de volta o que é meu. Eu repeti: ela não é sua mãe. Eu dei a luz a ela. Mamãe sorriu para mim como se eu fosse estúpida. Seu corpo é meu corpo. Você veio de mim. Tudo o que você cria pertence a mim. É isso que as mães fazem. Somos donas de nossos filhos para sempre. Tirei meu telefone e mostrei a gravação. O rosto dela ficou branco. Tenho 3 cópias salvas na nuvem. Tente levar minha filha e todos os juízes do país ouvirão você admitir que planejava roubá-la desde antes de ela ser concebida. Mamãe contratou 4 advogados diferentes tentando combater a ordem de restrição e nenhum deles quis tocar no caso depois de ouvir aquela gravação. Minha filha tem 5 anos agora e não faz ideia de que a avó existe. Quando ela tiver idade suficiente, contarei a ela sobre a tradição que terminou comigo.